Nós estamos na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, e vamos ler de forma alternada o verso 14 a 17, começando assim. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meu amigo, minha amiga, nós estamos irrevogavelmente na era da informação. As cartas hoje elas são virtuais, tá? Eu cheguei a escrever cartinha para minha namorada, hoje minha esposa. Hoje a gente manda WhatsApp, né? Eu nem posso dizer mais que caixa postal virou caixa de e-mail, porque tem muita gente que não usa mais e-mail, só usa o WhatsApp. Mas o fato é que notícias que demoravam dias para chegar, hoje elas são repassadas pelo celular. O mesmo aparelho que também compartilha áudio e vídeo. E nós temos à nossa disposição cada vez mais informações que se multiplicam a cada segundo. No entanto, essa multiplicação de informações nos traz um grande problema. Quais informações são confiáveis? O que é mentira? O que é verdade? Como interpretar as informações disponíveis e mesmo como nós agimos diante dessas informações? A análise e a interpretação desse grande volume de dados, dessa grande variedade, tem sido chamada nos meios comunicacionais de Big Data e tem se tornado extremamente e vitalmente mais importante o interpretar adequadamente os dados do que a capacidade de guardar, armazenar e memorizar informações. Afinal de contas, as informações elas estão disponíveis para serem acessadas a qualquer momento. Mais do que guardar informações, nós somos chamados a ler as informações da forma adequada. E como nós podemos fazer isso? Como nós podemos ler de forma adequada a nossa realidade? O reformador João Calvino, ao tratar da revelação especial de Deus ao ser humano, ao falar da Bíblia Sagrada, vai nos dizer que a Bíblia é como os óculos divinos para aqueles que são espiritualmente míopes. Assim, uma boa teologia, assim, uma boa prática, assim, uma prática cristã que esteja de acordo com o que Deus deseja, é uma verdadeira reflexão sobre a revelação escrita de Deus. Não deve, então, se perder em especulações, em achismos, mas nós somos chamados a nos ater às Escrituras, à palavra de Deus, à vontade de Deus, à verdade de Deus. E esse é justamente um dos motivos pelos quais o apóstolo Paulo vai escrever esta epístola ao jovem Timóteo. O apóstolo Paulo sabia muito bem que ele estava caminhando para o fim da sua carreira, então ele quer instruir a Timóteo, que era um jovem pastor, a trilhar o caminho do verdadeiro evangelho. E a epístola, ela seria lida diante de toda a igreja. Paulo sabia que Timóteo, ao receber, ele ia ler esta carta diante de toda a igreja. E por isso é muito certo que quando ele escreve a Timóteo, enquanto líder, ele também quer perceber naquele jovem pastor um modelo a ser seguido por toda a igreja, por todas as pessoas. É por isso que Paulo, então, vai enfatizar o conhecimento que Timóteo tinha das Escrituras, ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo orientou aquele jovem a prosseguir. Ao mesmo tempo em que ele ordenou que Timóteo permanecesse nesse conhecimento, tanto quanto na busca do conhecimento da palavra de Deus, o nosso querido apóstolo Paulo dar uma ordem para que ele permanecesse firme, porque nunca foi tão oportuna para aquela e para essa geração, porque como diz o grande escritor John Stott, os homens se orgulham de inventar um novo cristianismo, com uma nova teologia, com uma nova moral, tudo isso dando sinal de uma nova reforma. Em outras palavras, a gente está acostumado no dia a dia sempre a aparecer novidade, como se a novidade é que ela fosse resolver a situação. Paulo, então, ele ordena a Timóteo o seguinte:
muito cuidado. Não seja um aventureiro espiritual. Não seja alguém que corre atrás de novidades, de achismos, de especulações. Mas seja alguém que observe aquilo que, desde a infância, junto com a sua avó e com a sua mãe, você recebeu. Mais tarde, ele recebeu aquilo do próprio apóstolo Paulo, a quem o próprio Senhor Jesus havia revelado. Aquele homem que teve um encontro pessoal com Cristo Jesus. E Paulo, então, vai descrever as razões, os motivos, os fundamentos do porquê o estudo da Bíblia, do porquê o estudo das Escrituras ele é proveitoso, de como essa leitura e essa reflexão vai ser proveitosa na vida de uma pessoa. Então o apóstolo Paulo vai convocar Timóteo e a todos os crentes a permanecer nas Escrituras. Mas nessa noite eu faço uma pergunta: quais são as razões para nós permanecermos nas Escrituras? Quais são os motivos, quais são os fundamentos de nós olharmos para a Bíblia como um óculos, como uma chave de leitura para a nossa realidade? Bem, em primeiro lugar, Paulo vai nos dizer que ela é inspirada por Deus. Volte para o texto, 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Está aí a parte-chave, permanecer nas Escrituras. Mas por quê? Verso 16. Toda Escritura, ela é inspirada por Deus. Primeira verdade, primeira lição do texto. A Escritura, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Deus é o autor. E através do Espírito Santo, o texto, então, se torna sagrado. O texto é santo. O texto tem valor porque se trata da própria Palavra de Deus. É a expressão escrita da vontade de Deus. São os dizeres de Deus para a vida do homem. A palavra inspirada aqui, ela poderia ter sido traduzida como soprada por Deus. Eu acho bacana os instrumentos musicais, a capacidade que Deus, na beleza da criação, deu ao homem inteligência, sabedoria e conhecimento para transformar materiais em instrumentos. E um dos instrumentos mais bonitos são os instrumentos de sopro. Porque os instrumentos de sopro não dependem apenas dos nossos dedos, mas dependem também do nosso fôlego. E eu confesso que, ainda mais com sinusite do jeito que eu estou, tendo dificuldade para respirar, eu acho que eu não conseguiria fazer metade do que os instrumentos de sopro fizeram nessa noite. Mas para que o som saia, você precisa soprar. Você quer algo mais íntimo do que sentir o sopro de alguém? Quando nós estamos perto da pessoa que amamos, quando nós conversamos ali, nós sentimos o perfume daquela pessoa. Deus fala por meio da sua palavra. Quando nós lemos, a palavra de Deus é inspirada, é como se Deus estivesse soprando a sua palavra. Isso significa que, claro, tem uma participação humana, mas os apóstolos, os seus discípulos e os profetas, eles foram inspirados por Deus, eles foram tomados pela vontade divina, foram preenchidos pelo Espírito Santo que os guiou para a verdade e ainda os guiou para escrever e nos guiar à verdade. Deus não ditou a Escritura, Ele inspirou. Ele não incorporou, não foi psicografia. O apóstolo Pedro vai nos ensinar na segunda carta, no capítulo 1, no verso 20 e 21, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos as Escrituras, nós temos Deus falando ao ser humano. E é bonito porque é em linguagem compreensível, acessível, de forma serena, completa, com autoridade, com poder, com graça, com misericórdia. Em um determinado momento do seu ministério, Jesus virou para os líderes religiosos e falou o seguinte: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso porque é pela revelação de Deus que o poder de Deus se manifesta. O mesmo Deus que criou todas as coisas por meio da sua palavra, é o Deus que restaura todas as coisas pela sua palavra. Portanto,
Rejeitar a Bíblia, rejeitar as Escrituras, é tapar os ouvidos não querendo ouvir Deus. Rejeitar a sua ministração é rejeitar o próprio Deus, é desprezar a sua doutrina, a sua doçura, o seu cuidado, o seu amor. De uma forma muito bonita, a Confissão de Fé de Westminster, que é um documento confessional da Igreja Presbiteriana do Brasil, vai nos dizer o seguinte, é até poético a forma como ele se refere às Escrituras. A confissão diz o seguinte, que pelo testemunho da igreja nós podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pelas Escrituras Sagradas. Em outras palavras, quando o pastor prega, quando tem um professor de escola dominical dando aula, quando alguém vai falar da Bíblia, a gente pode até se mover a achar ela bonita, achar ela interessante. E à medida que a gente vai lendo, a gente vai percebendo, olha o que o texto diz, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as partes, o escopo dela, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completas em perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Agora, olha o que ele vai dizer. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Eu posso ficar aqui dissertando a noite inteira a respeito da validade, do poder, da autoridade e da suficiência das Escrituras. Mas é somente o Espírito Santo de Deus, movendo o seu coração, através da própria palavra, é que vai testificar isso no seu coração, porque ela é palavra de Deus, ela não é palavra do diretor do seminário, palavra dos pastores dessa igreja, palavra de qualquer um de nós, ela é palavra de Deus, e Deus está vivo, e esse Deus vivo é quem testifica no seu coração que Ele fala por meio da sua palavra. Por que nós podemos e devemos permanecer nas Escrituras e usar as Escrituras como óculos, como uma lente de leitura da realidade? Em segundo lugar, o texto vai nos dizer algo muito bacana sobre a Bíblia. Porque ela é a palavra de Deus, sim, e essa palavra de Deus ela é útil. Volte-se ao texto junto comigo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Já nos bastaria o primeiro motivo apontado por Paulo, a palavra de Deus é de Deus, ela é inspirada por Deus, é a voz de Deus, é o próprio Deus falando. Mas as Escrituras não somente têm um valor em si mesmas, um valor próprio, incontestável, que não tem fim, mas as Escrituras também geram valor. A palavra de Deus tem utilidade, tem serventia, tem uso, ela tem aplicação. Deus resolveu se comunicar com um ser humano, ter íntimo contato com ele, falando ao seu coração, e para isso deixou a sua vontade revelada e escrita. No entanto, há um processo, há estágios de desenvolvimento desse relacionamento entre Deus e o homem. O Senhor Deus não nos obriga a fazer nada. É bonito isso. Deus não nos força. Ele não violenta a nossa vontade, a nossa razão, o nosso intelecto. Muito embora, pela sua grandeza e poder, sendo Deus, ele até pudesse fazer isso. Deus, por definição, é Deus. Então, ele até poderia, mas ele não faz. Deus, ele tem um processo, ele se relaciona de forma amorosa, como um verdadeiro pai, que se propõe a caminhar passo a passo com cada um de nós. Nos diz o texto que toda a Escritura é útil, e ela é útil para o ensino. Ensinar é um ato contínuo. A todo momento nós somos alvo de ensino. A cada instante nós aprendemos alguma coisa, e a palavra de Deus tem muito a nos ensinar. Ensinar é instruir, é direcionar, é apontar o caminho, é transmitir conhecimento e a aplicação do conhecimento. Nós nascemos aprendendo e deixando de aprender, nós morremos. Nós nascemos e aprendemos, e nós só deixamos de aprender quando morremos.
Mas para nós aprendermos, algo tem que ser ensinado. E a palavra de Deus, ela é rica em ensinamento, rica em orientações, rica em preceitos, em leis que devem ser seguidas para benefício do ser humano. Mas o homem, ele é passível de errar, né? Não há quem não erre. E aí a gente tem essa característica de, mesmo tendo conhecimento do que deve ser feito, nós podemos nos desviar, deslizar, errar o alvo. E assim Paulo vai dizer que a Escritura, ela é útil para o ensino e para a repreensão. Porque quando alguém erra, para o seu próprio bem, deve ser repreendido. A repreensão, ela não pode ser tomada como uma vergonha, como algo desonroso, mas como um socorro divino, porque quando nós estamos cegados pelos nossos desejos, tomados pelo pecado, a gente não consegue enxergar que a gente está fazendo mal a nós mesmos e ao próximo. Por isso, ser repreendido é ser alertado, é ser avisado, para que a gente não sofra o dano. E assim Paulo vai nos dizer que a Escritura é útil para a educação, para a repreensão e para a correção. Por que você repreende alguém? Para que esse alguém se corrija. Eu fico imaginando os nossos irmãos que hoje tocaram nos seus ensaios. E tem uma coisa bacana de ensaio, né? Porque o lugar de errar é no ensaio, né? E aí quando a gente fala, o maestro tem que fazer, ó, tá errado. Essa nota desafinou. O ritmo não é esse. E por que ele faz isso? Por que ele repreende depois de ter ensinado? Para corrigir, para ficar bonito, para ficar certo. E as Escrituras são exatamente assim, uma verdadeira bússola para aquele que está perdido. Porque simplesmente ser repreendido não adianta por si só, mas aquele que está no erro precisa de ajuda para sair, precisa de ajuda para encontrar forças. Aquele que erra, quando se volta para as Escrituras, para a palavra de Deus, ouvindo a repreensão da palavra de Deus, ele é corrigido e ele volta para o devido lugar. Não fica mais perdido, mas reencontra o caminho, porque a Bíblia nos ensina o caminho certo. Ainda que venhamos a nos desviar, basta recorrer à palavra de Deus e ela vai nos conduzir de volta. Por fim, se ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, existe ainda uma última utilidade, que é o fim de todo o processo, é a educação na justiça. E aí tem uma coisa interessante, porque educação não é a tarefa de um dia. Educar não é uma coisa rápida. Educar é um processo que envolve um relacionamento sério entre aquele que se propõe a educar e aquele que deseja ser educado. A forma como você segura um instrumento musical, desde o instrumento ou até o arco, isso tudo vem de uma educação. A gente não aprende na primeira aula. Vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta, vem a quinta, vem meses, vem anos, até que isso fique uma coisa natural. Porque aquele que foi ensinado foi educado. A palavra de Deus nos ensina o certo. Se houver desvio, ela mesmo redireciona. E a palavra indica o caminho da correção. E assim como fruto de uma experiência com Deus e Pai amoroso, nós somos educados, redirecionados, condicionados a fazer o certo, para a gente não voltar para o erro. Gente querida, as Escrituras, a palavra de Deus, ela tem utilidade, mas não de uma hora para outra. É um processo educativo. Requer perseverança, requer compromisso, requer um real relacionamento com o Pai. O Senhor nos deu orientação para nós nos queixarmos, para nós falarmos com Ele, para nós nos expressarmos. Abriu um canal direto de diálogo, e diálogo é quando a gente ouve o outro. Porque quando somente um fala é monólogo. É por isso que nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Porque através da oração, Deus te chama a falar com Ele. E você sabe que você pode falar com Ele. Mas eu quero te perguntar nessa noite, você tem desfrutado da utilidade das Escrituras? Você tem ouvido? Você tem se submetido ao processo de ensino, repreensão, correção e educação na justiça? Eu te chamo hoje a ser perseverante, porque a palavra de Deus, ela é útil. Não deixa de desfrutar dela, não. Mas nós temos aqui no texto ainda uma terceira lição.
por que usar as Escrituras, ter as Escrituras, permanecer nas Escrituras, na Palavra de Deus? Primeiro, porque ela é a Palavra de Deus. Ela vem do próprio Deus, é o próprio Deus falando. Segundo, porque ela tem utilidade. Mas em terceiro e último lugar, ela tem uma finalidade. Volta para o texto junto comigo. Verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Utilidade não é a mesma coisa que finalidade. Utilidade é a capacidade de ser útil, de ter serventia. Agora, finalidade é o propósito, é o objetivo, é o alvo para qual uma determinada coisa é útil. E o texto vai nos apontar aqui duas finalidades que estão interligadas. Paulo diz a Timóteo assim: as sagradas letras podem tornar o homem sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, e que ela é útil a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Nós temos aqui a finalidade, o objetivo das Escrituras, a salvação em Cristo e a consequente santificação em Cristo e para Cristo. O apóstolo Paulo já havia ensinado lá na sua carta aos Romanos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. É essa palavra que leva uma pessoa a escolher o melhor meio com o fim de alcançar a meta mais elevada. Essa é a verdadeira sabedoria. Note bem, as sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação. Essa é a maravilhosa obra de Deus que olha para pecadores que antes estavam mortos nos seus delitos e pecados, resgata essas pessoas das trevas, traz para a sua maravilhosa luz e transforma essas pessoas para que elas tenham vida e vida em abundância e não se limitem apenas a esta vida, apenas a essa existência, mas concede vida eterna. Esse Deus concede algo que nossos estudos não vão poder nos dar, que o dinheiro não pode comprar: a salvação. E assim aquele que crê, afinal pertencente a Deus, se torna um homem, se torna uma mulher de Deus. Nem todos ouvem a voz de Deus. Nem todos dão valor ao que o Senhor diz. Mas existe aquele que tem prioridade de filho, que tem status de íntimo, que é amigo de Deus, que não somente pertence a Deus, mas tem um relacionamento de intimidade com esse Deus. E esse homem, esse é o ser humano de Deus, o cristão de Deus, homens e mulheres que se dedicam não somente a ouvir, mas a refletir e a se educar na palavra do Senhor. E esse homem de Deus, ele tem um alvo final. O breve catecismo de Westminster, que é o catecismo da Igreja Presbiteriana do Brasil, logo na sua primeira pergunta faz a seguinte indagação: qual é o fim, qual é a finalidade do ser humano? E aí a resposta que muitos de nós sabemos de cor é: glorificar a Deus e desfrutar desse Deus. E aí fica uma pergunta, tá, e como é que é possível isso? Como é que a gente pode glorificar a Deus? Como é que a gente pode desfrutar, ter prazer das delícias de Deus? Como é que a gente pode agradar a Deus e se agradar dele ao mesmo tempo? Então o apóstolo Paulo, na Epístola aos Efésios, vai escrever que o homem nascido de Deus é salvo pela graça, mediante a fé, a fim de que todos nós pratiquemos as boas obras que estavam preparadas de antemão. O que isso significa? Que não existe nada que eu e você possamos fazer para comprar alguma coisa de Deus. Você não vai ler as Escrituras e ser transformado por você mesmo e vai comprar, exigir algo de Deus. Muito pelo contrário. Sabe o que aconteceu? O nosso Deus deu o seu único filho para que ele fosse obediente e obediente até a morte e morte de cruz. E esse Jesus precioso, maravilhoso, ele abre um caminho de graça, porque ele paga pelos meus pecados do passado, do presente e do futuro. E ele nos recebe de forma acolhedora, amorosa, bondosa, não para que a gente possa viver de qualquer jeito, mas pelo contrário. Ele, como ser humano perfeito, diz o seguinte:
Eu vivi a vida que você sozinho não conseguiu. Agora eu quero te dar vida e vida em abundância. Portanto, creia em mim, para que agora você possa caminhar nas boas obras que foram preparadas para você andar nelas. Então o texto aqui vai dizer que a Escritura é inspirada e útil com a finalidade de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Mas peraí, pastor, perfeito só tem um que é Deus, é isso aí mesmo. É porque às vezes a tradução é uma traição. Tem um ditado italiano que diz que tradutore, traitore, e é verdade. Porque a tradução melhor aqui não seria perfeito, porque perfeito dá uma ideia de alguém que é zeradinho, né? Mas não é isso. É íntegro, completo, alguém que se dedica a fazer o melhor. E o homem de Deus, então, ele deve ser completo, ou seja, não dever em nada. Por isso vai ser acrescentado perfeitamente ou completamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, completamente apto, totalmente capacitado, direcionado, escolado, pronto, treinado, educado para toda boa obra. Tudo que é bom, tudo que vai trazer benefício para você, para as pessoas ao seu redor, não importa para aquilo que você está sendo chamado, não importa quando você foi chamado, não importa como isso aconteceu, se por eleição, nomeação, indicação, tanto na igreja quanto nas nossas funções lá fora, todos nós temos dons e talentos dados por Deus, enquanto homens e mulheres que foram recriados por Deus. Por isso eu quero dizer a você nessa noite, Deus está te chamando a uma grande obra. A participar de um reino maravilhoso em que nós somos intimados a seguir a sua vontade e a espalhar essas boas novas de redenção, de salvação, de amor, de perdão. E isso é realizado das mais diversas formas. Ser perfeitamente habilitado como esposo ou esposa é reconhecer a soberania de Cristo e reconhecer que nós somos imperfeitos. Mas ainda assim nós caminhamos dando apoio uns aos outros com paciência, compreensão, discernimento. Ser perfeitamente habilitado como pai e filho é saber que deve haver respeito, honra, que os filhos não somente devem respeitar, honrar e venerar os seus pais, mas que os pais precisam ensinar os seus filhos a seguir no caminho certo, o caminho que Jesus propõe. Ser perfeitamente habilitado como patrão ou mesmo como empregado é saber que a quem honra, honra, mas deve existir amor, carinho, respeito, paixão pelo que se faz, desprendimento e prazer no trabalho, ao mesmo tempo que a gente pode, sim, repartir de forma justa o pão, não explorando o próximo, mas lhe dando aquilo que é devido. Ser perfeitamente habilitado enquanto líder, enquanto pastor, presbítero, diácono, conselheiro, orientador, professor, ou qualquer outra função na igreja, é saber que nós somos um corpo com diferenças, mas que Jesus Cristo é a cabeça e a vontade dele é que prevalece. Onde é que você se encaixa? No grupo dos inabilitados ou naqueles que se firmam nas Escrituras, na palavra de Deus? Naqueles que dia após dia vão se tornando completos e completamente habilitados para toda boa obra. Eu quero concluir essa reflexão, lembrando que o nosso mundo, a nossa era, tem muito conhecimento, tem muita informação para oferecer, mas somente as Escrituras são a palavra de Deus. Somente Jesus tem palavras de vida eterna para nos oferecer isso de forma gratuita. E se isso não bastasse, Ele registrou as suas palavras e nos deixa para nós usarmos, para nós nos utilizarmos dela, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E isso tem um propósito, nos fazer plenamente habilitados para toda boa obra. Só que seria puro legalismo aqui resumir as Escrituras a um monte de instruções do que eu devo ou não fazer. Porque, no bem da verdade, as próprias Escrituras vão nos ensinar que tudo que nós fazemos não é suficiente nem eficiente para nos fazer dignos de Deus. Por isso, eu quero me lembrar nesta noite daquele que é o Verbo encarnado, a Palavra encarnada, Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus o bom amigo, Jesus o bom pastor, Jesus o Salvador, Jesus o Redentor, presente neste lugar e que nos acolhe de uma forma que eu e você jamais seremos acolhidos por quem quer que seja.
A palavra é o testemunho de Jesus Cristo. As Escrituras não nos propõem apenas informações. Sim, nós temos aqui lições de vida, orientações atuais e preciosas, um tesouro valioso para a criança, para o jovem, para o adulto. Mas eu quero que você saiba que o maior tesouro, o maior presente, o maior prêmio que está contido nas Escrituras, que nos revelam as Escrituras, são o próprio Jesus, o próprio Deus, que derramou a vida dele em seu lugar e em seu favor. E Jesus te chama hoje a ouvir a sua voz, a se entregar plenamente a Ele e usar as Escrituras para o seu benefício, para que as pessoas à sua volta sejam abençoadas com a sua vida transformada em Cristo Jesus. E eu quero ainda lembrar a promessa: o mesmo Jesus que veio, voltará. E quando Ele vier, meu querido, minha querida, essa maior e mais preciosa notícia vai preencher o nosso coração de tamanha forma que nós não mais precisaremos ler e ouvir sobre Ele, mas nós o veremos como Ele é. Está preparado para esse dia? As promessas se cumpriram, as promessas vão se cumprir. Ele veio a primeira vez, Ele vai voltar. Confie nas Escrituras. Creia nas Escrituras, creia em Jesus Cristo, creia no Filho de Deus. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, em nome e por amor de Jesus, que a Tua palavra, viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes, faça nessa noite, para a glória do Teu nome, aquilo que ela faz com perfeição: salvar, transformar, curar, para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém.